Existe uma infinidade de formas de medo, mas nenhum é tão terrível quanto o medo da pobreza e da velhice. Tratamos nosso corpo como se fosse um escravo, porque temos tanto medo da pobreza que queremos acumular dinheiro para, é claro, a velhice. Essa forma comum de medo nos move com tamanha força que sobrecarregamos nosso corpo e provocamos justamente aquilo que tentamos evitar. Que tragédia assistir a um homem forçando-se excessivamente quando se aproxima dos 40 anos, idade em que está começando a ter maturidade mental. Aos 40, um homem está entrando na idade em que é capaz de ver, entender e assimilar a caligrafia da natureza nas florestas, nos riachos a fluir e no rosto dos homens e das crianças. Todavia, esse medo brutal impele-o com tanta força que ele fica cego e perdido no emaranhado de um labirinto de desejos conflitantes. Perde de vista o princípio do esforço organizado e, em vez de lançar mão das forças da natureza evidentes por toda a parte e permitir que essas forças elevem-no a grandes conquistas, ele as desafia, e elas então se tornam forças de destruição. Talvez nenhuma das grandes forças da natureza esteja mais disponível ao desenvolvimento do homem que a autossugestão, mas a ignorância a respeito dessa força está levando a maior parte da raça humana a aplicá-la como um obstáculo e não como uma ajuda. Vamos enumerar os fatos que mostram como ocorre a má aplicação de uma grande força da natureza. Vejamos um homem que enfrentou alguma decepção. Um amigo que se revelou falso, ou um vizinho que parece indiferente. Imediatamente ele decide, pela autossugestão, que nenhum homem é confiável e que todos os vizinhos são mal agradecidos. Esses pensamentos inculcam-se tão profundamente em seu subconsciente que matizam toda a sua atitude em relação aos outros. Volte agora ao que foi dito na lição 2 sobre os pensamentos dominantes na mente do homem atraírem pessoas com pensamentos similares. Aplique a lei da atração e você logo verá e entenderá por que o descrente atrai outros descrentes. Inverta o princípio. Vejamos um homem que enxerga apenas o melhor em todos que encontra. Se os vizinhos parecem indiferentes, ele não toma conhecimento do fato, pois ocupa-se de encher a mente com pensamentos dominantes de otimismo, entusiasmo e fé nos outros. Se as pessoas falam em tom ríspido, ele responde com suavidade. Pela operação da mesma lei eterna da atração, ele atrai a atenção de pessoas cujas atitudes em relação à vida e pensamentos dominantes combinam com os dele. Vamos delinear o princípio um passo adiante. Vejamos um homem com boa instrução e apto a prestar ao mundo algum serviço necessário. Em algum lugar, alguma vez, ele ouviu dizer que a modéstia é uma grande virtude e que projetar-se para a dianteira do palco no jogo da vida é egoísmo. Ele entra de mansinho pela porta dos fundos e senta na parte de trás, enquanto outros participantes do jogo da vida vão à frente ousadamente. Ele permanece nos fundos porque teme o que vão dizer. A opinião pública, ou o que ele acredita ser a opinião pública, empurrou-o para os fundos, e o mundo ouve pouco dele. Sua instrução não serve para nada, porque ele tem medo de deixar o mundo saber que ele a possui. Ele sugere constantemente a si mesmo, usando a grande força da autossugestão em seu detrimento, que deve permanecer em segundo plano para não ser criticado, como se a crítica pudesse lhe fazer algum mal ou derrotar seu objetivo. Vejamos um outro homem que nasceu de pais pobres. Ele evidenciou a pobreza desde o primeiro dia de que consegue lembrar-se. Ouviu falar de pobreza, sentiu a mão gelada da pobreza em seu ombro, o que o impressionou tanto que ele fixou-a na mente como uma maldição a que deve se submeter. Quase que inconscientemente, ele se permite cair vítima da crença de que, uma vez pobre, sempre pobre, até essa crença tornar-se o pensamento dominante de sua mente. Ele se assemelha a um cavalo que foi arriado e subjugado, até esquecer que possui o poder potencial para se livrar dos arreios. A autossugestão rapidamente o relega para o fundo do palco da vida. Por fim,
ele se torna um desistente. A ambição desaparece, a oportunidade não mais se apresenta a ele, ou ele não tem visão para vê-la. Ele aceita seu destino. É fato bem estabelecido que as faculdades mentais, como os membros do corpo, atrofiam-se e murcham se não utilizadas. A autoconfiança não é exceção. Ela se desenvolve quando utilizada, mas desaparece se não usada. Uma das principais desvantagens da riqueza herdada é que muitas vezes leva à inação e perda da autoconfiança. Em 1909, Evelyn Walsh McLean, esposa de Edward Beale McLean, deu à luz um menino na cidade de Washington. A herança da criancinha foi calculada em cerca de 100 milhões de dólares. Quando o bebê era levado para respirar ar fresco em seu carrinho, ficava cercado de enfermeiras, assistentes de enfermagem, seguranças e outros serviçais, cuja tarefa era evitar que qualquer mal lhe acontecesse. Essa vigilância foi mantida com o passar dos anos. O menino não precisava se vestir, tinha empregados que faziam isso. Os serviçais o observavam enquanto dormia e enquanto brincava. Não era permitido que ele fizesse nada que um empregado pudesse fazer por ele. O menino chegou aos 10 anos de idade. Um dia estava brincando no pátio e notou que o portão dos fundos fora deixado aberto. Em toda a vida, ele nunca saíra sozinho pelo portão e naturalmente era bem isso que desejava fazer. No instante em que os empregados não estavam olhando, ele voou o portão afora e foi atropelado e morto por um automóvel antes de alcançar o meio da rua. O menino usou os olhos dos empregados até os seus não lhe servirem mais, como poderiam, caso tivesse aprendido a confiar neles. Há 20 anos, o homem para quem trabalhei como secretário mandou seus 2 filhos para a faculdade. Um foi para a Universidade da Virgínia e o outro para uma instituição em Nova York. Todo mês, uma de minhas tarefas era enviar um cheque de 100 dólares para cada rapaz. Era o dinheiro miúdo, para ser gasto como desejassem. Lembro bem do quanto eu invejava aqueles garotos enquanto preenchia os cheques todos os meses. Frequentemente indagava por que a mão do destino havia me trazido ao mundo na pobreza. Eu podia antever como os rapazes chegariam a altas posições na vida, enquanto eu permaneceria um humilde escriturário. No devido tempo, os rapazes retornaram para casa com seus canudos. O pai era um homem rico, dono de bancos, ferrovias, minas de carvão e outras propriedades de grande valor. Ótimas posições estavam à espera dos garotos nas empresas do pai. Mas 20 anos podem pregar peças cruéis naqueles que nunca tiveram que lutar. Talvez uma melhor maneira de declarar essa verdade seja dizer que o tempo dá àqueles que nunca tiveram de lutar a chance de pregar peças cruéis em si mesmos. De qualquer maneira, os rapazes trouxeram outras coisas além dos canudos. Voltaram com uma aptidão bem desenvolvida para beber pesadamente, aptidão que desenvolveram porque os 100 dólares que cada um recebia todo mês tornou desnecessário que lutassem. A história deles é longa e triste. Os detalhes não interessam. Mas você ficará interessado no final. Quando esta lição foi escrita, tinha em minha mesa um exemplar do jornal publicado na cidade onde os rapazes moravam. O pai deles faliu e a mansão cara onde os meninos nasceram estava à venda. Um dos rapazes havia morrido de delirium tremens e o outro estava em um sanatório. Nem todos os filhos de homens ricos acabam de forma tão desafortunada, mas a verdade, no entanto, é que a inação leva à atrofia, e esta, por sua vez, leva à perda de ambição e autoconfiança, e sem estas qualidades essenciais, um homem será carregado pela vida nas asas da incerteza, como uma folha seca pode ser carregada para lá e para cá ao sabor dos ventos. Longe de ser uma desvantagem, lutar é uma vantagem decisiva, pois desenvolve qualidades que, do contrário, ficariam adormecidas para sempre. Muitos homens encontraram seu lugar no mundo por terem sido forçados a lutar pela existência cedo na vida.
A falta de conhecimento sobre as vantagens decorrentes da luta levou muitos pais a dizer: tive que trabalhar duro quando era jovem, mas vou fazer com que meus filhos tenham uma vida fácil. Pobres e tolas criaturas. Uma vida fácil geralmente acaba por se tornar uma desvantagem grande demais para o jovem mediano superar. Ociosidade forçada é muito pior do que trabalho forçado. Ser forçado a trabalhar e forçado a fazer o seu melhor vai fomentar temperança, autocontrole, força de vontade, conteúdo e centenas de outras virtudes que os desocupados nunca conhecerão. A falta de necessidade de luta não só leva à fraqueza de ambição e de força de vontade, mas, mais perigoso ainda, cria na mente da pessoa um estado de letargia que leva à perda de autoconfiança. A pessoa que desiste de lutar porque o esforço não é mais necessário, literalmente aplica a autossugestão para sabotar seu poder de autoconfiança. Tal pessoa, no fim, acabará num estado mental em que, na verdade, olha com um quê de desprezo para quem é obrigado a continuar lutando. A mente humana, se me permite a repetição, pode ser comparada a uma pilha. Pode ser positiva ou negativa. A autoconfiança é a qualidade com que a mente é recarregada para ficar positiva. Vamos aplicar esta linha de raciocínio ao mundo das vendas e ver qual papel a autoconfiança tem neste grande campo de atividade. Um dos maiores vendedores que este país já viu foi certa vez um funcionário em um jornal. Vale a pena analisar o método pelo qual ele adquiriu o título de maior vendedor do mundo. Ele era um jovem tímido e de natureza mais ou menos retraída. Era daqueles que acreditava ser melhor entrar de mansinho pela porta dos fundos e pegar um assento na parte de trás do palco da vida. Uma tarde, ouviu uma palestra sobre o assunto desta lição, a autoconfiança, e ficou tão impressionado que deixou o local com a firme determinação de sair da rotina em que havia caído. Foi ao gerente do jornal, pediu uma vaga no setor de venda de anúncios e foi colocado a trabalhar por comissão. Todos no jornal acharam que ele falharia, pois esse tipo de venda exige o tipo mais positivo de habilidade. Ele foi para sua sala e fez uma lista com os tipos de comerciante que pretendia visitar. Seria de pensar que ele naturalmente fez uma lista com nomes para os quais acreditava que pudesse vender com menor esforço, mas nada disso. Ele colocou na lista apenas nomes de comerciantes que outros agentes já haviam contatado sem fazer uma venda. A lista consistia de apenas 12 nomes. Antes de fazer a primeira visita, foi até o parque da cidade, levando a lista dos 12 nomes, leu umas 100 vezes, dizendo a si mesmo: você vai comprar um espaço de publicidade de mim antes do final do mês. Então começou a fazer as visitas. No primeiro dia, fechou vendas com 3 dos 12 impossíveis. No restante da semana, fez vendas para mais 2. No final do mês, havia aberto contas de publicidade com todos, exceto um dos comerciantes da lista. No mês seguinte, não fez nenhuma venda, pois não visitou ninguém, exceto o comerciante obstinado. Toda manhã, quando a loja abria, lá estava ele para conversar com o comerciante. E toda manhã o comerciante respondia não. O comerciante sabia que não iria comprar espaço de publicidade, mas o jovem não sabia disso. Quando o comerciante dizia não, o jovem não ouvia e continuava indo lá. No último dia do mês, após ter dito não por 30 vezes consecutivas para o jovem persistente, o comerciante disse: olha aqui, rapaz, você perdeu o mês inteiro tentando vender para mim. Agora, o que eu gostaria de saber é o seguinte: por que você perdeu seu tempo? Perdi meu tempo coisa nenhuma, ele retrucou. Eu estava indo à escola e você foi meu professor. Agora conheço todos os argumentos que um comerciante pode apresentar para não comprar. E além disso, tenho treinado minha autoconfiança. Então, o comerciante disse: vou fazer uma pequena confissão. Eu também tenho ido à escola, e você tem sido meu professor. Você ensinou uma lição sobre persistência que vale dinheiro para mim, e para mostrar meu apreço, vou pagar minha taxa de matrícula com um pedido de espaço publicitário.
E foi assim que a melhor conta publicitária do North American da Filadélfia foi obtida. Além disso, marcou o início da reputação que fez desse jovem um milionário. Ele foi bem-sucedido porque deliberadamente recarregou sua mente com autoconfiança suficiente para torná-la uma força irresistível. Quando sentou para escrever a lista dos 12 nomes, ele fez algo que 99 pessoas em cada 100 não fariam. Selecionou os que acreditava que seriam difíceis de fechar uma venda, pois entendeu que a resistência que ele encontraria geraria força e autoconfiança. Ele foi uma das poucas pessoas a entender que todos os rios e alguns homens são sinuosos porque seguem a linha de menor resistência. Vou devagar e interromper a linha de pensamento por um instante para registrar um conselho às esposas. Lembre-se, essas linhas destinam-se somente às esposas, e os maridos não precisam ler o que é colocado aqui. Tendo analisado mais de 16.000 pessoas, a maioria homens casados, aprendi algo que pode ter valor para as mulheres. Deixe-me colocar meu pensamento nas seguintes palavras. Você tem o poder de mandar seu marido para o trabalho todo dia com uma sensação de autoconfiança que o conduzirá com sucesso pelas partes difíceis do dia e o trará de volta para casa à noite sorridente e feliz. O antigo conhecido meu casou com uma mulher que tinha dentes postiços. Um dia a esposa deixou a dentadura cair e esta quebrou-se. O marido pegou os pedaços e começou a examiná-los. Demonstrou tanto interesse que a esposa falou: "Você poderia fazer uma dentadura como essa se decidisse fazer." O homem era um fazendeiro cujas ambições nunca haviam o levado para além dos limites de sua pequena propriedade, até a esposa fazer o comentário. Ela foi até ele, colocou a mão em seu ombro e o encorajou a tentar carreira na odontologia. Ela, por fim, persuadiu-o a começar, e hoje ele é um dos dentistas mais proeminentes e bem-sucedidos do estado da Virgínia. Eu o conheço bem, pois é meu pai. Ninguém pode prever as possibilidades de realização disponíveis ao homem cuja esposa o apoia e estimula em empreendimentos maiores e melhores, pois é bem sabido que uma mulher pode instigar um homem a realizar proezas quase sobre-humanas. É seu direito e dever encorajar seu marido e estimulá-lo em empreendimentos que valham a pena até ele encontrar seu lugar no mundo. Você, mais do que qualquer pessoa no mundo, pode induzi-lo a fazer mais esforço. Faça-o acreditar que nada dentro do razoável está além de seu poder de realização e você terá prestado um serviço que o ajudará muito a vencer na batalha da vida. Um dos homens mais bem-sucedidos dos Estados Unidos atribuiu todo o crédito de seu sucesso à esposa. Quando se casaram, ele escreveu um credo que ele assinou e colocou sobre a escrivaninha. Esta é uma cópia do credo. Eu acredito em mim mesmo. Eu acredito naqueles que trabalham comigo. Eu acredito em meus empregados. Eu acredito em meus amigos. Eu acredito em minha família. Eu acredito que Deus irá conceder tudo de que preciso para ser bem-sucedido se eu fizer o meu melhor para merecê-lo, prestando serviço honesto e impecável. Eu acredito na prece e jamais fecharei meus olhos para dormir sem rezar por orientação divina, a fim de ser paciente com as outras pessoas e tolerante com aqueles que não acreditam no mesmo que eu. Eu acredito que o sucesso é resultado de esforço inteligente e não depende de sorte, de práticas abusivas ou de trair amigos, companheiros ou meu empregador. Eu acredito que receberei da vida exatamente o que der. Portanto, eu terei o cuidado de me portar com os outros como eu gostaria que agissem em relação a mim. Eu não vou difamar aqueles de quem eu não gosto. Eu não vou fazer meu trabalho de modo desleixado, não importa o que eu veja outros fazendo. Eu farei o melhor serviço de que eu sou capaz, porque me comprometi a ser bem-sucedido na vida, e eu sei que o sucesso é sempre resultado de esforço eficiente e consciente. Finalmente, eu irei perdoar aqueles que me ofenderem, porque eu entendo que algumas vezes eu poderia ofender outros.
e eu necessitarei do perdão deles. A mulher que escreveu esse credo era uma psicóloga de primeira ordem. Com a influência e orientação de uma ajudante como essa, qualquer homem poderia alcançar sucesso digno de nota. Analise o credo e você perceberá que o pronome pessoal é generosamente usado. Ele começa com uma afirmação de autoconfiança perfeitamente adequada. Nenhum homem pode adotar esse credo sem desenvolver a atitude positiva que atrairá pessoas que o ajudarão na luta pelo sucesso. Este seria um credo esplêndido a ser adotado por todo vendedor. Se você o adotar, isso não vai prejudicar suas chances de sucesso. Entretanto, a mera adoção não é suficiente. Você deve praticar. Leia de novo, até saber de cor. Então, repita pelo menos uma vez por dia até que faça parte de sua constituição mental. Mantenha uma cópia na sua frente como lembrete diário da promessa de praticá-lo. Desse modo, você fará uso eficiente da autossugestão para desenvolver a autoconfiança. Não se importe com o que possam falar de seu procedimento. Lembre-se apenas de que seu interesse é ser bem-sucedido, e esse credo, se dominado e aplicado, ajudará em muito. Na lição 2, você aprendeu que qualquer ideia fixada com firmeza no subconsciente, mediante afirmação repetida, torna-se automaticamente um plano ou diagrama utilizado por um poder invisível para direcionar seus esforços rumo à conquista do objetivo do plano. Você também aprendeu que o princípio pelo qual pode fixar qualquer ideia na mente é chamado de autossugestão, o que simplesmente significa uma sugestão que você dá à sua mente. Era o princípio da autossugestão que Emerson tinha em mente quando escreveu: "Nada pode trazer-lhe paz a não ser você mesmo." Você pode muito bem lembrar que nada pode trazer-lhe sucesso a não ser você mesmo. Claro que você precisará da cooperação de outros caso deseje alcançar sucesso de natureza ampla, mas nunca conseguirá essa cooperação a não ser que vitalize sua mente com a atitude positiva de autoconfiança. Talvez você indague por que poucos homens avançam para cargos muito bem remunerados, enquanto outros ao redor deles, que têm a mesma qualificação e aparentemente executam o mesmo trabalho, não vão adiante. Selecione 2 pessoas quaisquer desses tipos, estude-as, e a razão pela qual uma avança e a outra permanece parada ficará muito óbvia. Você vai verificar que a que avança acredita em si mesma. Vai verificar que ela apoia essa crença com uma ação tão dinâmica e agressiva que mostra aos outros que ela acredita em si. Você também vai notar que a autoconfiança é contagiosa, é impulsora, é persuasiva, atrai os outros. Você também vai notar que a pessoa que não avança mostra claramente pela expressão do rosto, pela postura corporal, pela hesitação com que fala, que carece de autoconfiança. Ninguém vai prestar muita atenção em uma pessoa que não tem confiança em si. Ela não atrai os outros porque sua mente é uma força negativa que repele ao invés de atrair. Em nenhum outro campo de atividade, a autoconfiança, ou a falta dela, tem papel tão importante quanto no de vendas, e você não precisa ser um analista de caráter para determinar, no momento em que conhece um vendedor, se ele possui tal qualidade. Se possui, os sinais de sua influência estarão visíveis por tudo. Ele inspira confiança em si e nos produtos que vende no momento que fala. Chegamos agora ao ponto em que você está pronto para adotar a autossugestão e fazer uso direto dela em seu desenvolvimento como uma pessoa positiva, dinâmica e autoconfiante. A instrução é de que copie, assine e memorize a fórmula a seguir. Fórmula da autoconfiança. 1. Sei que tenho capacidade para alcançar meu objetivo definido. Portanto, exijo de mim persistência, ação agressiva e contínua rumo à realização. 2. Percebo que os pensamentos dominantes em minha mente acabam por se reproduzir em ação corporal externa, transformando-se gradualmente em realidade física.
Portanto, vou concentrar minha mente por 30 minutos diários na tarefa de pensar na pessoa que pretendo ser, criando uma imagem mental dessa pessoa e então transformando essa imagem em realidade por atuação prática. 3. Sei que pela autossugestão, qualquer desejo que eu mantenha persistentemente em minha mente acabará por buscar expressão por meios práticos. Portanto, vou devotar 10 minutos diários para exigir de mim o desenvolvimento dos fatores listados nas 16 lições do curso A Lei do Sucesso. 4. Tracei e redigi claramente a descrição de meu objetivo definido de vida para os próximos 5 anos. Estabeleci um preço por meus serviços para cada um desses 5 anos, preço que pretendo merecer e receber pela aplicação rigorosa do princípio do serviço eficiente e satisfatório que prestarei de antemão. 5. Percebo plenamente que nenhuma riqueza ou posição pode durar para sempre, a não ser que alicerçada sobre justiça e verdade. Portanto, não me envolverei em nenhuma transação que não beneficie todos os participantes. Serei bem-sucedido, atraindo as forças que desejo usar e a cooperação de outras pessoas. Induzirei outros a me servir porque, primeiro, servirei a eles. Eliminarei o ódio, a inveja, o ciúme, o egoísmo e o cinismo, desenvolvendo amor por toda a humanidade, porque sei que uma atitude negativa em relação a outros jamais poderá me trazer sucesso. Farei os outros acreditarem em mim, porque acreditarei neles e em mim mesmo. Assinarei meu nome nesta fórmula. Irei memorizá-la e repeti-la em voz alta uma vez por dia, com plena fé de que gradualmente influenciará minha vida inteira, para que eu me torne um trabalhador bem-sucedido e feliz no meu campo de atuação. Assinado? Antes de assinar, certifique-se de que pretende executar as instruções. Por trás desta fórmula, há uma lei que nenhum homem consegue explicar. Os psicólogos se referem a essa lei como autossugestão e deixam o assunto por isso, mas você deve ter em mente um ponto sobre o qual não resta dúvida. O que quer que seja essa lei, ela realmente funciona. Outro ponto a ter em mente é que, assim como a eletricidade aciona as engrenagens da indústria e serve à humanidade de 1 milhão de outras maneiras, ou ceifa vidas, se mal empregada, a autossugestão o levará encosta acima pela montanha da paz e da prosperidade, ou ladeira abaixo para o vale da miséria e pobreza, conforme a aplicação que você faz dela. Se você enche a mente de dúvida e descrença em sua capacidade de realização, a autossugestão pega o espírito de descrença e o coloca no subconsciente como pensamento dominante, e lenta e seguramente arrasta você para o redemoinho do fracasso. Mas, se você enche sua mente de autoconfiança radiante, a autossugestão pega essa crença e a coloca como pensamento dominante, ajudando a dominar os obstáculos que aparecem pelo caminho até você alcançar o topo da montanha do sucesso.